Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós finalmente vamos falar sobre O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu sinto que nos últimos vídeos eu tenho falado tanto sobre ele, mas chegou o momento finalmente de fazer a resenha. Eu falei sobre ele nos últimos vlogs, se não me engano, recebidos, leituras em andamento. Então ele apareceu em todos os vídeos possíveis ultimamente. E o que eu fiz nessa semana, né? Eu não sei quando exatamente vocês vão ver esse vídeo, mas nessa semana que eu estou gravando, eu lancei um texto que eu escrevi na minha newsletter. Então eu abri uma newsletter, é um novo jeito de eu produzir conteúdo, de aprofundar alguns temas e até mesmo compartilhar aí algumas reflexões minhas, como as que às vezes eu trago nos vlogs. E a primeira newsletter foi falando sobre O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro falou muito comigo, então caso você queira, ler a newsletter, ela serve como um complemento, tá? Para esse vídeo, ele vai estar o link aqui na descrição para você acessar. Então fica já essa indicação, porque nem tudo eu vou abordar aqui, porque é muita coisa. E eu senti que no texto eu consegui dar uma aprofundada no que eu realmente queria. Mas deixa eu fazer então, antes de eu falar sobre o livro, sobre a premissa dele, deixa eu falar assim do que ele mexe comigo, porque que eu gostei tanto. Esse livro ele resume basicamente todos os temas que me são muito queridos, né? Então, primeiro ele vai falar sobre saúde mental, então ele conversa comigo tanto no aspecto de como psicóloga, quanto como uma pessoa neurodivergente que está, em um processo aí de um transtorno de neurodesenvolvimento e por conta disso tem uma série aí de implicações. Então, logo de cara, ele fala comigo dessas duas formas. Outro aspecto é que ele vai falar sobre o mundo da literatura de uma forma ou de outra. Por quê? Aqui ao longo do livro ela vai trazer diversas informações de autores muito conhecidos e que nos são muito queridos. Então é muito curioso, é interessante, então isso te instiga a continuar. E ela traz também um embasamento na neurociência. Então tem muitos artigos de estudiosos que ela consultou, que ela faz referência. Então isso agrega aí uma profundidade. E um outro aspecto é que teve um vídeo que eu fiz falando sobre A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E eu lembro que eu comentei que eu achava que era um livro que não abordava de forma tão responsável assim o tema da saúde mental, por conta do final, do desdobramento. Assistam lá o vídeo que eu explico certinho para vocês. E a Cida comentou, nesse vídeo que eu deveria fazer, um vídeo de livros que abordassem de forma responsável o tema da saúde mental. Adorei a ideia dela, não consegui pensar em um livro sequer para fazer o vídeo. Pois aqui tenho então um livro, porque eu sinto que ele aborda assim de forma responsável, de forma instrutiva em alguns momentos e mostra também os riscos de tudo isso que ela expõe aqui, sabe? Não tem só, você tem um transtorno mental, você tem aí algum tipo de instabilidade mental, isso te faz com que seja mais criativo, oba, criatividade. Não, quando a gente fala de algum adoecimento mental, a gente fala também de um comprometimento mental negativo. Então, não são só flores, é muito pelo contrário, ela traz exemplo de diversos autores que acabaram dando fim à sua própria vida e o quanto isso é pesado. E aqui a gente vai ter também acesso a todas essas características que vão fazer a pessoa se tornar mais propensa a ser criativa, ao mesmo tempo em uma zona de risco em termos de saúde mental. Eu quero começar aqui com vocês então falando sobre a premissa que ela traz, do que se trata o livro. Logo na página 12, tá? Lá no final, no último parágrafo, ela fala o seguinte: esse livro é exatamente sobre isso, sobre a relação entre a criatividade e uma certa extravagância, sobre se a criação tem algo a ver com a alucinação, ou se ser artista te torna mais propenso ao desequilíbrio mental,
como se tem suspeitado desde o início dos tempos. E aqui ela vai fazer menção a uma frase do Sêneca que diz que não há gênio sem uma dose de loucura. E já parto aqui, tá, para algumas conclusões que ela vai trazer ao longo do livro com base nessa premissa inicial, né? Você ser uma pessoa criativa, escritora, autora, não necessariamente vai fazer com que você desenvolva algum tipo de transtorno mental, tá? Uma coisa não está relacionada diretamente à outra. O que ela vai defender aqui no livro, eu já vou ler uma parte dessas para vocês, é que pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de trauma vivenciado, algum tipo de desequilíbrio mental, elas têm em si uma inquietação, uma curiosidade, diversos outros sentimentos que são correlatos à criatividade, de querer dar ordem para aquilo que está sentindo internamente de alguma forma, seja pintando uma tela, escrevendo um livro, de diversas formas. Isso faz com que essa pessoa, então, exerça sua criatividade, mas não quer dizer que se você é criativo, você tem algum transtorno mental também. Uma coisa não está relacionada com a outra. O que ela traz aqui, e ela tenta embasar isso em algumas evidências, é que parece que os escritores que têm algum tipo de desequilíbrio, instabilidade mental, são pessoas criativas. Então, a criatividade, instabilidade mental e a criatividade sendo exercita com a escrita, principalmente, parece que aparecem juntas com uma maior frequência. Mas isso não quer dizer, por favor, que uma coisa causa a outra ou vice-versa, tá? Não é isso que o livro defende, e a gente ter esse tipo de inferência seria errado, porque psicologicamente, cientificamente falando, não é isso que acontece. E na página 14, ela vai falar que diversos especialistas concordam que os artistas plásticos sofrem menos desequilíbrios e os músicos muito poucos, enquanto aqueles que se dedicam a juntar palavras têm maior tendência ao descalabro mental. Então, tem uma maior evidência, né, uma maior preponderância em escritores, tá? E ela vai explicar aí um pouquinho do porquê disso mais pra frente. O que eu acho interessante é que ela vai abordar também a solidão que existe dentro da loucura, e a loucura sendo essa palavra que vai agrupar instabilidade mental, transtorno do neurodesenvolvimento, diversos tipos aí de algum tipo de ausência de normalidade no estado psíquico de uma pessoa, tá? Então ela tá enquadrando tudo isso como a palavra loucura. Não quer dizer que essas pessoas sejam loucas, por favor. Mas a solidão que existe dentro, né, desses quadros, porque tem uma sensação de que a gente não consegue se comunicar ou que estamos isolados porque as pessoas têm medo daquilo que a gente carrega conosco, que normalmente é um diagnóstico. E eu falo conosco porque eu sou uma pessoa autista, então eu me identifico e me vejo como parte também dessa estatística. É interessante pensar também que muitas vezes o receio da loucura no outro, né? Então as pessoas que rechaçam esses sintomas, esses diagnósticos, muitas vezes elas vão ter medo da própria loucura, a própria insanidade mental. E o que eu até cheguei a escrever lá na newsletter é que isso também, esse isolamento, ele causa um distanciamento tão grande que é difícil comunicar ao outro aquilo que se está sentindo em relação às suas próprias dificuldades. Então eu comentei lá algo no gênero tentar falar russo, explicar em russo, né, um idioma que você não domina, para o indiano que não domina nem a palavra que você está dizendo, nem o seu idioma original, aquilo que você está sentindo. Então tem muita falha nessa comunicação e muitos elementos acabam se perdendo, o que acaba propagando então esse sentimento de isolamento, esse sentimento de solidão que o isolamento acaba proporcionando. E quando a gente fala então de escritores, na página 42, ela fala que a grande maioria dos narradores teve uma experiência muito precoce de decadência e perda. Digamos que, sendo ainda pequenos, antes da puberdade ou por volta dela, perderam violentamente o mundo da infância. Então, que isso seria uma das coisas que acaba proporcionando uma instabilidade nesse indivíduo, que gera uma criatividade. Então, vamos pensar assim:
Uma das formas terapêuticas de você lidar com algum trauma é a sublimação. A sublimação é quando você pega algo ruim que aconteceu com você, transforma isso num livro, em uma música, em uma tela, você elabora, se transforma isso que aconteceu contigo em algo diferente. Então, isso terapeuticamente é você dar um novo destino para aquela tua energia que estava sendo jogada para algo negativo, ruminando aquilo que estava acontecendo, para algo positivo, que é uma criação sua. É muito natural de diversas formas, gente. Eu tenho tatuagens, por exemplo, que representam momentos difíceis da minha vida, que eu achei que era importante eu registrar aquilo de alguma forma. Então, a arte, ela vai ter, né, a arte de uma forma geral, ela vai ter esse papel. Então, quando a gente tem escritores que passaram por situações traumáticas, de perdas significativas em suas vidas, é natural que eles precisem elaborar isso de alguma forma, e a via da escrita seja um dos caminhos aí, talvez mais acessíveis ou mais próximo, que está de acordo com os seus próprios talentos. E daí, tem uma psicóloga na página 47, que é a Lola Lopes Mondejar, ela vai acrescentar um requisito para que a criação floresça. Ela diz que para que a obra nasça, não basta o trauma infantil e essa dissociação entre a criança ferida e a que cuida. Também é necessário que, antes do abandono da figura daquele adulto que demonstra ser pouco fiável, isto é, antes do trauma, a criança tenha se sentido amada. E tem um complemento daí no próximo parágrafo que fala que fiquei surpresa ao constatar uma curiosa coincidência. Um bom punhado dos artistas mais atormentados por problemas mentais vieram ao mundo arrastando o fantasma de um parente morto. Então, assim, pode ter perdido algum familiar, pode ter também algum tipo de trauma infantil no início da adolescência, e tem um aspecto de perder ali, né, aquela segurança de se sentir amado. Tudo isso vai gerando uma instabilidade ou até mesmo um ser um pouco mais apto a ser criativo, porque ele precisa novamente fazer aquele processo de sublimação que eu falei, que tem uma energia ali dentro, é como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir com tudo que acontece, com tudo que se sente, e precisa dar vazão de alguma forma. A escrita, a sublimação, é a forma mais saudável disso acontecer. A forma menos saudável é quando isso toma uma proporção impensável, que a pessoa não consegue mais suportar aquilo e ela acaba tentando dar fim à própria vida. Então, é importante a gente pensar que essa instabilidade toda que se cria, ela pode ter uma via positiva, produtiva, criativa, como ela pode ter na mesma proporção uma resposta muito negativa da pessoa tentar contra a sua própria vida. Então, é muito fácil a gente falar, né, ai, que tal pessoa passou por isso e conseguiu trazer isso para a escrita, olha que bonito, olha que tocante. E eu acho que a gente tem um pouquinho dessa tara, nós leitores, de quando a gente lê as biografias dos nossos autores preferidos, né? Nossa, eu que leio a biografia do Dostoiévski, a gente consegue ver as coisas que ele abordou na obra, de certa forma, na sua vida. Os questionamentos que ele tinha contra a sua própria moral, a moral da sociedade, da época, tá ali escrito nos livros dele. Então isso é muito claro, né? Mas a gente precisa ter uma ressalva, e ela traz isso aqui no livro, que não é porque um escritor também escreveu aquilo que necessariamente ele vivenciou aquela mesma experiência. Ela dá o exemplo do Nabokov, que ele parece que ele recebeu um monte de cartas injuriadas porque os seus leitores achavam que ele havia abusado de uma jovem, porque ele só poderia ter escrito aquilo se ele tivesse passado por aquela mesma experiência. Se fosse assim, Dostoiévski tinha matado meio mundo, tinha tido 300 tipos de transtornos psicológicos em uma vida só, então assim, não é bem por aí. E ela fala também que uma coisa que eu acho que é interessante, que é sobre o controle de narrativa. Quando você escreve, de certa forma, você ter o controle sobre aquilo que você está narrando. Pelo menos eu, que voltei a ter o hábito de escrever no meu diário, de colocar ali no papel as coisas que eu estou pensando, que eu estou sentindo, é exatamente essa sensação que eu tenho, que eu estou tendo controle, dando ordem para aquilo que eu estou pensando e sentindo. Numa via literária, criativa, passa pelo mesmo caminho. E quando eu falei, né, sobre a criatividade
produtiva, na página 104, né, ela vai falar que é necessária uma combinação de um bom número de fatores para que essa criatividade produtiva aconteça. Ela fala que a maior dissociação e a consciência clara da multiplicidade, a obsessão pela passagem do tempo e pela morte, o contato prematuro com a decadência e com a perda, a dualidade defensiva diante do trauma, com um eu que sofre e outro eu que tudo sabe nada sente, a necessidade, no entanto, de ter sido amado o suficiente um dia, a maturidade precoce da criança entomóloga e, consequentemente, uma infância adulta demais. Em contrapartida, a imaturidade do adulto, uma imaturidade fisiológica, química cerebral, as possíveis desconexões momentâneas, a sensação de impostura, também nos afetos, porque o entomólogo, como já foi dito, não sente, a imaginação fértil e paralela, por vezes estafante e dolorosa, a tendência a uma hipersensibilidade emocional e sensorial e, sem dúvida, uma maior predisposição aos transtornos psíquicos. Pega tudo isso que eu comentei agora de forma desequilibrada e a gente vai ter uma pessoa que está em situação de crise, de ansiedade, depressão, com ideação suicida, basicamente. Então é tudo uma questão de equilíbrio, sabe? Eu acho que isso é muito interessante porque parece que esses escritores, né? E aqui ela dá vários exemplos, uma série de exemplos de escritores que se enquadram, né, nesses critérios. Parece que eles estão sempre andando no fio de uma navalha. Eu acho muito curioso e muito interessante a gente perceber isso, porque são pessoas que a gente gosta, admira, mas muito pouco temos acesso àquilo que eles passaram e sentiram para escrever. Esse livro me fez pensar muito no Carta ao Pai, do Kafka. Kafka, que escreveu Metamorfose, que é um livro incrível e que fala desse personagem que está desconectado da sua própria família. E quando eu leio Carta ao Pai, eu vejo Kafka desconectado do seu próprio pai. Então, eu acho que é um dos livros que a gente tem um pouco acesso a essa angústia que ele estava vivenciando. Então, eu acho isso muito interessante, muito curioso e acho que só enriquece ainda mais o debate. Tem uma citação aqui do Bukowski que ele fala, que ele escreve para um amigo, que eu acho muito interessante e acho que a gente pode tirar várias coisas dela, que é: vão publicar outro poema meu na edição de setembro. Não está nada mal, e assim terei vontade de viver por mais 3 ou 4 semanas. Conto isso a você porque me deixa feliz ao meu modo e estou tomando cerveja. A fama não me interessa tanto quanto a sensação de que não estou louco e de que as coisas que digo são compreendidas. Então ele fala que ele tem um senso autocrítico muito grande quanto à sua própria publicação. Ele tem também um processo, né, de uso de entorpecentes, que é uma coisa muito recorrente também com escritores, eu já vou falar sobre isso. Fala, né, que vai ter vontade de viver por 3 ou 4 semanas, então a gente pode pensar quanto que esse cara precisa produzir e ser publicado para que ele continue querendo viver, e a necessidade de ser compreendido, porque é aquilo, né, e ela fala isso aqui no livro que o escritor escreve, na ânsia de ser entendido, porque ele sente esse isolamento que eu comentei lá no início do vídeo, essa loucura que acaba distanciando ele dos outros, e escrever é uma forma de você criar uma ponte com o outro e que vocês possam percorrer esse caminho juntos. Quanto ao uso de substâncias químicas legais ou ilegais, a gente pode pensar no álcool, no tabaco e diversas outras drogas ilícitas que não vou comentar aqui. Mas isso fala, né, ela traz aqui no livro, tanto como uma forma de potencializar a criatividade, quanto ao mesmo tempo de diminuir um pouco o sofrimento. Então a gente pode ver sendo usado de todas as formas, e ainda uma terceira, como o Bukowski comenta aqui, que é o uso do álcool, por exemplo, na celebração. Então ele pode ser a fuga, ele pode ser usado para potencializar uma característica como a criatividade, ele pode ser usado para diminuir
um sentimento, ou ele pode ser usado também para diminuir uma qualidade, para que diminuam. Eu escuto muito, já escutei na verdade muito falar isso na clínica, de diminuir as vozes, o alarido na cabeça, que é aquela cabeça muito inquieta. Então eu acho isso bem interessante da gente pensar. E tem um último caso aqui que eu queria comentar com vocês, né? Antes de falar um ponto sobre a Rosa Monteiro especificamente, é que ela traz aqui o caso de uma personalidade, de uma escritora ali, que ela escrevia e ela foi internada e foi diagnosticada equivocadamente com esquizofrenia. E ela estava prestes a sofrer uma lobotomia e quando ela tá quase indo lá pro centro cirúrgico, chega um médico e fala: você acabou de receber um prêmio lá, não sei qual exatamente, e cancelam o processo da cirurgia dela por conta disso, por mostrar que existe algum tipo de ordem naquela cabeça, por mais que eles não entendam aquela ordem, mas que existe. Tanto que ela conseguiu se comunicar, receber prêmio, então não mostrava que era uma pessoa inapta ou incapaz. E ela traz uma reflexão que eu gosto muito, que é: será que existe algo do outro lado da loucura? Porque nós não temos acesso, as pessoas que cruzaram essa linha não souberam se comunicar sobre isso, e tem uma discussão que é muito interessante na psiquiatria, que é o quanto que a gente tem que normalizar um paciente. É considerado normal aquilo que é mais preponderante estatisticamente. Digamos que, hipoteticamente, 51% de pessoas respondessem XPTO, aquilo iria ser considerado o normal e as outras 49% seriam considerados errado. É só você pensar no sistema político, que é basicamente a mesma pegada. E daí, se tem um questionamento, se tem é toda uma discussão estatística, e tem a discussão também de que é aquilo, né, o saudável, o normal, é aquilo que não gera algum perigo para a sociedade, algum tipo de comprometimento para a sociedade, então isso não precisa ser tratado. Mas a gente, com certeza, você já deve ter ouvido falar, né, de CEOs, de, sei lá, Elon Musk, Mark Zuckerberg, que tem algum tipo de transtorno de autismo, tem pessoas que até definem como a sociopatia, etc. Diversas pessoas em alto poder têm algum tipo de transtorno, só que elas são pessoas funcionais, mas não quer dizer que elas são pessoas normais. Eu sou uma pessoa que eu tenho funcionalidade, não 100%, mas sou considerada, então, na sociedade como uma pessoa normal, e eu carrego vários diagnósticos comigo. Então, assim, tem também, né, toda uma reflexão do quanto que a gente precisa normalizar essas pessoas, e o normal sendo daí um consenso social, e tudo que é um consenso nem sempre está certo. E tem também a reflexão de que se os grandes gênios que a gente teve acesso aos seus produtos científicos, intelectuais hoje, se essas pessoas tivessem sido normalizadas em suas épocas, talvez a gente não tivesse acesso às suas genialidades. Então, o quanto que tratar, né, às vezes acaba suprimindo realmente algo daquela pessoa. E tem, né, aqui no livro ela fala, e eu já vi isso diversas vezes, que as pessoas que têm daí realmente algum tipo de transtorno têm receio do tratamento por conta de perder uma parte essencial sua. Minha opinião pessoal, como profissional, como paciente, etc., como estudiosa dessa área, é que precisa ser tratado aquilo que te tira a funcionalidade, que te tira a autonomia. Então, se você não consegue fazer determinada atividade sozinho, se você não consegue manter uma estabilidade de humor para você levar os desafios da vida, isso merece ser tratado, porque isso te tira a tua autonomia em relação a si mesmo. E daí isso eu não concordo, porque eu prezo muito pela liberdade individual, por você ser apto a percorrer os seus caminhos, ir atrás dos seus sonhos e tantas outras coisas. E por último, a Rosa comenta aqui ao longo de todo o livro que ela tem uma stalker, uma mulher que se passa por ela, uma pessoa que passa trote por ela, que manda presentes para ela. Ela cruza com essa pessoa em um momento no livro
E no final a gente vai ter, junto com o desfecho de todo o livro, a gente vai ter o desfecho também dessa pessoa, que se você acompanhou esta resenha até aqui, você deve imaginar o que aconteceu com essa pessoa, o que acontecia e talvez os possíveis fins, né, dessa história, desse desdobramento. Gente, leia o newsletter que eu postei também, tá? Eu acho que eu trouxe diversos outros pontos que eu não consigo abordar aqui. Tem algumas coisas muito mais pessoais minhas lá que eu acabei preferindo não trazer aqui pro vídeo, então fica o convite. Mas se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar por essa leitura. Não esquece também de se inscrever no canal. Quero agradecer imensamente aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e têm feito com que as nossas leituras sejam maravilhosas, e eu espero te ver no próximo vídeo aqui no canal.